Ministérios técnicos, agenda de reformas liberais e mais de 2 anos sem qualquer escândalo de corrupção. Não fosse a pandemia, todos sabemos que a taxa de aprovação do atual governo estaria nas alturas. Mas o vírus chinês foi um presente da natureza para a esquerda, como confessou Lula. E a oposição está explorando esse troço sem qualquer limite ético. Mesmo assim, Bolsonaro segue resiliente. Sim, as pesquisas mostram um quadro diferente, mas ninguém sério acredita mais nessas pesquisas. O que se vê são ruas cheias, lotadas, de apoiadores do presidente, a ponto de a mídia ter ou que fingir que nada aconteceu novamente nesse fim de semana, ou então usar uma foto que mais parece tirada da Lua, de satélite, para poder dar a impressão de que foi um fracasso de público. Não foi. Alexandre Garcia comentou: "Eu pouco vi sobre a manifestação pró-governo no final de semana no jornal, mas eu pude ver a chegada dos caminhões à meia-noite de sexta-feira para sábado. Fiquei arrepiado. Eram centenas deles, uma fila que não terminava nunca. Sim, tinha muita gente mesmo. Eis o fato. A turma do quanto pior melhor está entrando em desespero ao ver que inúmeros nomes da tal terceira via, lançados como balões de ensaio, morreram na praia. A polarização deve se dar novamente entre o PT de Lula e Jair Bolsonaro. E o eleitor terá de escolher entre o ladrão do Foro de São Paulo que admira a Venezuela e o tiozão do churrasco, com a sua postura meio tosca, sem a liturgia do cargo, mas lutando com evidente patriotismo pelo melhor do povo brasileiro. Notícias como esta, em destaque no Estadão hoje, levam os opositores ao pânico. Economia surpreende e leva à revisão de projeções do PIB para este ano. Recrudescimento da pandemia da Covid-19 teve menor impacto sobre a atividade do que era previsto. Estimativas de alta do PIB subiram de 3,2% para 3,8% e risco de recessão é menor, dizem especialistas. É por isso que o grau de apelo da mídia ligado aos dorianas fica cada dia maior. É o caso da revista Isto É, que perdeu qualquer resquício de seriedade e pudor e que estampou o governador tucano João Agripino Dória como uma espécie de salvador da pátria numa audição outro dia. Eis o tipo de coluna que a revista publica hoje. Bolsonaro, além de broxa, deve ser gay passivo. Só pode. Homossexual latente ou não, broxa, meia bomba ou não, o presidente é, no mínimo, preconceituoso, vejam, inconveniente e infantil. É o tiozão do churrasco, na verdade, é um tremendo babaca, conclui o autor da coluna. É tão abjeto, além de homofóbico, que parece até fake news, mas não é. Alguém poderia apontar para o caso da Isto É como um ponto fora da curva, e que as dificuldades financeiras conhecidas da revista a levaram a essa situação dramática e para lá de constrangedora. O lamentável, porém, não é ver o nível baixo em que a Isto É, da qual já fui colunista, chegou, e sim pensar que outros veículos mais sérios seguem no mesmo destino, a mesma trilha. Eis a charge em destaque na Folha de São Paulo hoje, demonstrando seu desprezo pelas Forças Armadas em geral, uma instituição que goza da mais alta credibilidade perante o povo brasileiro, ao contrário da própria imprensa. Não por acaso a turma do PSOL adorou a charge. Não só o jornal insinua que todo militar é um torturador, como dá a entender que o ex-ministro Pazuello seria um covarde se optar pelo silêncio na quarta-feira, durante a CPI. A turma ignora que ninguém sério leva esse circo a sério, cuja relatoria cabe a Renan Calheiros, que a mídia militante marrom agora tenta tratar como bastião da moral. Sua postura de cangaceiro com o ex-secretário Fábio Weingarten justifica a apreensão de Pazuello e não tem qualquer ligação com essa velha máxima de quem não deve não teme. Não. Os vagabundos assumiram o controle do espetáculo macabro e gente séria vem sendo tratada como marginal. Enquanto isso, nada de convocarem aqueles suspeitos pelo Covidão, apesar do esforço de senadores independentes como Girão.
Os senadores lulistas se esforçam para vetar os requerimentos de convocação de quem pode prestar maiores esclarecimentos sobre a montanha de recursos que o governo federal destinou a estados e municípios. É o caso de Carlos Gabas, do Consórcio do Nordeste, ex-ministro petista. Há suspeita de desvios milionários desses recursos, mas os lulistas tentam mantê-lo longe da CPI com a conivência da mídia, que finge que ele nem existe. Lulistas e seus cúmplices PSOL e mídia fazem aquilo que sempre fizeram, é o espetáculo deles. Mais patética é a posição dos liberais, os mesmos que elogiavam Trump, que sempre apontaram para o escancarado viés esquerdista da imprensa, que pediam voto impresso auditável antes. Hoje, precisam mudar totalmente o discurso só para se colocar contra Bolsonaro. Viraram satélites do PT e nem se importam mais. Apelam para o sensacionalismo barato todo dia e bate o desespero quando percebem que Bolsonaro continua o favorito em 2022. Se as urnas forem confiáveis, então nem se fala. Pandemia arrefecendo, economia crescendo quase 4% esse ano, reformas andando no Congresso, ainda que aquém do que necessitamos. Eis o quadro desafiador para quem tenta se apresentar como uma alternativa moderada ao atual governo, mas faz de tudo para demonizar o presidente, confundindo-o com o próprio vírus chinês, enquanto alivia a barra até de Lula. Apostaram suas fichas nessa CPI ridícula e o povo viu que era blefe. A tendência é se mostrarem cada vez mais impacientes, raivosos, descontrolados, histéricos, perdidos nessa cruzada insana, não só contra Bolsonaro, não, contra o Brasil.